Gabriel, gostaria que você explicasse mais sobre a comunidade entre as abelhas nativas sem ferrão. Comunidade entre colônias de abelhas nativas sem ferrão, ela existe. Não para todas as espécies, mas ela existe. A comunidade é como se fosse a aproximação de comportamento, de laços, entre aspas, de convivência entre diferentes colônias da mesma espécie de abelha nativa sem ferrão. Como assim? Vou explicar. Vamos supor que você tem no seu meliponário uma prateleira que tem 10 colônias de mandaçaia. De um tempo, colocou as colônias, depois de uns 15, 20 dias, depois de uns 30 dias, você começa a perceber que uma abelha tá saindo de uma caixa entrando na outra, outra tá saindo de outra entrando na outra tá saindo de outra entrando na outra. Tá uma verdadeira festa entre as caixas ali. A partir desse momento, você já consegue entender que essas colônias estão em senso de comunidade, que é o que a gente chama. Ou seja, elas criaram uma proximidade, elas criaram um vínculo tão próximo ali, que é como se as colônias trabalhassem em conjunto. E isso foi estudado por alguns pesquisadores das abelhas nativas sem ferrão e foi comprovado que esse senso de comunidade existe. Quais as espécies que têm senso de comunidade? Bugia tem senso de comunidade, mandaçaia tem senso de comunidade, já vi manduri com senso de comunidade. Em geral, o senso de comunidade ele se manifesta mais intensamente nas melíponas, são as abelhas de grande porte, como essas que eu citei. As trigoniformes, por serem mais territorialistas e terem um odor bem definido para cada colônia, é mais difícil delas tolerarem abelhas de outras colônias nas colônias dela. Para as melíponas já não é assim, é mais tranquilo. Por isso que o manejo de oferecimento de operárias para as melíponas é mais tranquilo de ser feito do que o manejo de oferecimento de operárias para as trigoniformes, como Jataí, por exemplo, super territorialista. Borá, super territorialista. Com as mandaguaris é até mais fácil, as escaptotrigonas é até mais fácil, mas em geral as trigoniformes são mais complicadas. Bom, prós e contras do senso de comunidade, vamos entender? Vamos lá, o senso de comunidade até certo ponto ele é uma boa coisa. Por que é uma boa coisa? Porque essas colônias que estão em senso de comunidade, isso foi comprovado em pesquisa. Essas colônias que estão em senso de comunidade, elas vão se desenvolver igualitariamente. Ou seja, se você tem uma colônia enfraquecida que está no senso de comunidade, ela vai receber apoio, auxílio das outras colônias. É como se fosse aquela rede de filamentos que liga as raízes das árvores, onde uma árvore ajuda a outra no meio de uma grande floresta. Isso acontece também, foi comprovado pela ciência. Isso também acontece com as abelhas. Essa rede que é ligada às colônias, que é o senso de comunidade, vai se auxiliando, elas vão se desenvolvendo juntas. Então nesse ponto é bacana, até que chega um momento que você precisa dividir uma colônia. E aí o que acontece? Esse senso de comunidade começa a ser prejudicial. Por que o senso de comunidade começa a ser prejudicial no momento de uma divisão de uma colônia, Gabriel? Porque quando a gente divide uma colônia, a gente cria uma colônia que não tem rainha, ou seja, ela não tem odor feromonal dominante dentro daquele ninho. Quando essa colônia está sem odor feromonal dominante, as outras que estão em senso de comunidade percebem que essa colônia está sem rainha, elas entendem que é uma parte de uma colônia que se desprendeu, que caiu, que saiu de algum ninho. E qual que é a primeira ação que elas tomam com relação a isso? Elas começam a levar embora tudo que é recurso, porque tudo para as abelhas pode ser reaproveitado e deve ser reaproveitado, porque tudo surge com muito trabalho, com muito gasto energético, com muito gasto de alimento. Então elas reaproveitam o máximo. E se tem uma colônia dando sopa inteira, cheia de cerume, com disco de cria, com mel, com pólen, elas não vão largar para o inimigo natural e vai embora, elas vão coletar de volta. Então quando a gente faz divisão, a gente não pode deixar a filha simplesmente junto com as outras colônias de senso de comunidade, porque senão elas vão absorver. É 100% de chance que vai absorver, Gabriel? Não é 100% de chance, mas eu chuto aí que são em torno de umas 80% de chance, com base nos relatos que eu já ouvi de meliponicultores e dos meus testes aqui no meu meliponário. Tanto que hoje, se eu faço uma divisão, não deixo a filha, eu deixo a matriz no lugar dela, e a filha que coletou campeiras da matriz, eu fecho e levo embora. Porque se eu deixo a filha no meu meliponário, não importa onde, pode estar a 3 metros de distância, elas encontram e elas absorvem, até que não tenha mais nada lá dentro. E no processo de absorção, elas impedem o nascimento de princesas, elas impedem a posse de princesas nessa colônia. Isso é doideira. Doideira, isso acontece. Acontece com mandaçaia, já vinha acontecendo muito com bugia, aconteceu com todas as divisões que eu deixei aqui no meliponário, que eu tive que agir, levar para outro lugar. E se você não tem conhecimento, se você não sabe como lidar, o que acontece? Você perde sua divisão. Perde sua divisão por quê? Você vai olhar lá, você nem sabe que foi absorvido. Vai falar, nossa, não tem mais nada aqui dentro. Cerume foi embora, não nasceu nenhuma abelha, princesa não nasceu, rainha não nasceu, alimentei, não tem mais alimento nenhum. O que aconteceu? Alguém veio, raptou essa colônia? Não. Na verdade, sim, foram as próprias abelhas do seu meliponário.
com a absorção. Então tem que tomar muito cuidado com o senso de comunidade. Até certo ponto, se você não divide, tudo bem, bacana. Agora, se você vai começar a dividir, você precisa agir. Você vai colocar alguns manejos em prática para você não perder as colônias divididas se mantendo no meliponário por conta da absorção. Por isso é importante ter conhecimento, tá bom?